Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto? Quero te pedir para que tu te voltes para a carta de Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Eu queria considerar apenas 2 versículos nesta noite. Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, eu leio a partir da Ara, você acompanha na tua tradução. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas criteriosos, torna-te, Tito, pessoalmente padrão de boas obras. Vamos orar. Pai querido, fala com teu povo, Senhor. Os meus irmãos, as minhas irmãs aqui não vieram ouvir homem, eles querem te ouvir, Pai. Fala conosco por misericórdia, me limpa, tem pena, tem misericórdia de mim, e nenhum tipo de sujeira na minha vida possa atrapalhar a comunicação do teu povo contigo. Lava-me completamente agora em nome de Jesus, para benefício do teu povo e honra do teu nome. É a nossa oração juntos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa reflexão hoje à noite está resumida na palavra criterioso. Como é que está traduzido esta palavra na tua Bíblia? Como é que está escrito aí na tua Bíblia? Sofronem, na NAA, está traduzido como moderado. Na NVI está traduzido como prudente. Na NVT como sábio. Todas são versões legítimas deste texto. Paulo está dizendo que os jovens devem ser, então, critérios moderados, prudentes e sábios. Tito, o jovem pastor, também é chamado a ser padrão de boas obras. É o seguinte, no versículo 7. É impossível ser padrão de boas obras, é impossível ser criterioso se não tivermos o poder do Espírito Santo. Se você não é um crente, você não tem o Espírito Santo habitando em você e, consequentemente, você é escravo do pecado. O que fazer para sair desta situação, para ser regenerado? É preciso arrependimento e fé em Cristo. A pessoa regenerada desentronizou o ego e entronizou a Cristo. Se você se considera um crente, por outro lado, se você está aqui me ouvindo e você é um crente e ainda assim vive na prática do pecado, você vive agasalhado, acomodado, você deve examinar cuidadosamente se você de fato é regenerado. Eu gosto muito desta palavra regenerado, até mais do que a palavra cristão ou a palavra crente, porque a palavra regenerado traduz num só termo o que é ser um cristão. Re, o prefixo, duplica a raiz, gerado, gerado outra vez, nascido de novo. Muita gente está envolvida na igreja, é batizada, é voluntário, como nós vimos vários aqui hoje à noite, apenas a título de exemplo. Muita gente oferta, ensina na EBD, é dizimista, busca ter uma vida santa, mas ainda assim é escravo do ciclo do pecado. Por quê? Por que isso acontece? Porque não nasceram de novo.
embora talvez sejam membros da igreja, não nasceu de novo. Ser membro de uma determinada igreja, esta ou qualquer outra, não faz de você uma pessoa regenerada. Existem milhares de igrejas cheias de pessoas que pensam que são salvas, que são regeneradas, e não são. É justamente por causa disso que Paulo diz aos crentes corintianos, crentes da igreja de Corinto, Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Eu vou ler de novo, 2 Coríntios 13, 5. Paulo está falando com crentes: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo, diz o apóstolo. A principal marca de uma pessoa regenerada é o ódio ao pecado. Existem muitas outras características de um crente, mas eu diria que a principal marca de uma pessoa que nasceu de novo é uma repulsa natural ao pecado. Veja, alguém regenerado não é perfeito. Eu não sou perfeito, e nenhum crente, nenhum cristão, nenhum regenerado é perfeito, mas está nele, está nela uma repulsa natural, está nele rejeição pelo pecado. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelo fruto. A vida de uma pessoa regenerada é caracterizada pela luta contra o pecado e a crescente produção de frutos. Quando você examina a sua vida, você detecta isso. A sua vida diária é uma luta contra o pecado. Eu não conheço nenhum cristão, e eu já li muitas biografias de pessoas, que seja uma pessoa, um cristão regenerado de fato, que não vive numa luta. Se a sua vida não é marcada por uma luta diária contra o pecado e também vitória sobre ele, você não é regenerado. Quando você olha para trás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, você vê um avanço, você não está onde você gostaria de estar, mas você avançou. Isso é uma marca de alguém regenerado. Se você é crente, se você é regenerado, você necessita diariamente do enchimento do Espírito para ter poder contra a carne, o diabo e o mundo. Então, além de ser regenerado, esse é o primeiro ponto. O segundo, você precisa constantemente da ajuda do Espírito Santo para ser um jovem criterioso, moderado, prudente e cheio de sabedoria, como nós lemos no início da nossa reflexão. As boas obras, então, serão frutos de uma vida que busca o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia nos comanda buscar o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é propriedade só das igrejas pentecostais. Eu vou dizer isso de novo. O Espírito Santo não pertence apenas às igrejas pentecostais. A Bíblia nos comanda. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Veja, se uma pessoa entrasse bêbada hoje à noite aqui, um crente muito conhecido, digamos o líder aqui do louvor, alguém, todos nós ficaríamos chocados. Entrou cambaleando aqui, entrasse, pegasse o microfone, você ia ficar: que isso? Mas a Bíblia, no mesmo diapasão que ela condena, não embriaguei, ela diz positivamente: enchei-vos do Espírito. Por que nós não nos escandalizamos em igual medida quando nós vemos crentes, obviamente, que não estão cheios do Espírito Santo? O padrão é o mesmo. Nós deveríamos ficar igualmente preocupados quando nós vemos atitudes de crentes que são, obviamente, destituídos do poder do Espírito Santo.
Pastor Raik, isso é verdade, mas como então que eu posso fazer para estar constantemente cheio do Espírito? Se é assim, se a proibição e o comando estão em pés de igualdade, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que devo fazer? Duas coisas. Eu tenho que manter a minha consciência limpa. Pequei, tropecei, perdi a paz do meu coração, peço perdão. Eu não devo ficar esperando. Eu devo estar sempre quite, meu coração tem que estar sempre em paz diante do Senhor. Seja a paz do Senhor o árbitro dos nossos corações. E diz Paulo aos Colossenses: opa, por que eu não estou em paz? Será que eu preciso falar com a Betina sobre alguma coisa? O que aconteceu? O árbitro apitou. Esse é o primeiro ponto. Além de eu estar em paz, buscar sempre estar limpo diante do Senhor, eu preciso buscar propositalmente este enchimento. Eu preciso buscar. Jesus cita uma parábola que todos vocês com certeza conhecem, de um homem que bateu na porta de um amigo à meia-noite. E esse homem batia na porta e o cara lá de dentro disse: vai embora, eu já estou deitado, eu e meus filhos estamos na cama, vai embora. E esse homem insistia: eu preciso de um pão, porque chegou um estranho, chegou um amigo, eu preciso colocar alguma coisa. E aí o homem insistiu, e Jesus diz que o camarada, que também era amigo dele, que estava deitado na cama, se levantou por importunação. Não porque ele amava o colega que estava, por assim dizer, ele, mas por causa da importunação, do baque na porta, ele levantou, pegou o que ele queria e deu. E Jesus, quando termina essa parábola, ele diz: o Espírito Santo. Que grande lição a gente aprende. Jesus não está falando do Espírito Santo da regeneração. Note bem, atente o que eu estou dizendo. Jesus não está falando sobre o Espírito Santo que todo crente tem quando recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma importunação. Bate na porta, insiste, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito diariamente. Eu tenho a prática, todos vocês aqui sabem, fiz nessa madrugada, saio da cama no chão, cara no chão, todos os dias, a não ser que aconteça algo fora, o Joe, a Radassa gritem lá de madrugada, atrapalha essa rotina que a gente sai, mas não é a rotina regular. A rotina regular é da cama para o chão. Enche-me do teu Espírito Santo, Pai. Me dá o poder do Espírito Santo. Quantas vezes hoje eu pedi que eu consiga atravessar esse dia sem pecar? É muito difícil. Que eu consiga atravessar, e quando eu chegar nessa cama de novo à noite, está chegando a noite, eu vou voltar daqui a pouco, eu não ter pecado. Enche-me do teu Espírito Santo. Uma vez cheio do Espírito, aí e só então você terá condições de ser criterioso e praticar boas obras. Tudo bem, pastor, eu entendi, precisa ser regenerado e depois tem que estar cheio do Espírito Santo. Beleza. E agora, em termos práticos, eu já tenho as duas condições. Eu fui regenerado, eu sou um crente, eu estou buscando o poder do Espírito Santo. Eu queria apresentar 4 categorias que visam nortear a vida do jovem, adolescente, ou mesmo que você não esteja na categoria de jovem, de alguma maneira, esses princípios podem te ajudar. 4 grandes princípios: o primeiro, universal; o segundo, terceiro e quarto, subcategorias. Então eu queria apresentar um mapa de onde nós vamos. O primeiro ponto: colocar Deus à frente de tudo. Esse é o primeiro ponto. O
O segundo ponto, o terceiro e o quarto são desdobramentos. Observa as tuas amizades. Terceiro ponto, uma subcategoria, namoro do crente, é uma subcategoria de amizade. E depois, as obras do crente. Isso é um mapa geral de onde nós vamos. Então, em primeiro lugar, como que eu serei criterioso? Como que eu vou ser um jovem sábio e prudente? Primeiro, coloca Deus na frente de tudo. Coloca Deus à frente de tudo. De tua mocidade, antes que os maus dias, a tua velhice, cheguem os anos em que tu dirás: não tenho mais prazer. Coloca o Senhor como aquele que você precisa agradar todos os dias em todas as tuas decisões. A Bíblia inicia com dois termos: no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o começo de tudo, antes que houvesse cosmos, antes que houvesse anjo, antes que houvesse o raio que o parta, antes que houvesse qualquer coisa, no princípio, quando sua trindade existia e nada mais, não havia estrela, não havia universo, não havia nada. A única coisa que existia era o Deus Trino. No princípio criou Deus tempo, espaço, energia, matéria. No princípio. E que coisa preciosa, aplicado para as nossas vidas. No princípio de cada dia, no princípio de cada decisão, no princípio de cada pensamento, como diz Jesus Adriano Romero, que sejas meu universo, no princípio, que sejas tudo que sinto e que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas o meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, quero que sejas dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que tu sejas o meu universo. Colocar Deus na frente de tudo envolve necessariamente agradá-lo. É impossível colocar Deus à frente de tudo. É impossível colocar Deus no princípio sem agradá-lo. Somente agradando o Senhor que nós vamos poder colocá-lo no princípio. Não é isso que nós lemos em Efésios 5:10? Que texto precioso! Efésios 5:10. Palavra para crentes aqui. Efésios 5:10. Busquem descobrir o que é agradável ao Senhor. Busca descobrir o que é agradável a Deus. A pergunta fica sendo: isto agrada ao Senhor? Esta conversa que eu estou tendo agrada ao Senhor? Este filme que eu quero assistir agrada ao Senhor? O meu namoro agrada ao Senhor? O meu lazer agrada ao Senhor? Este pensamento é agradável ao Senhor? Eu estou pensando em vestir determinada roupa. Esta roupa que eu estou querendo vestir agrada ao Senhor? Eu estou considerando determinado contrato, uma firma. Jesus endossaria esse contrato? Agrada ao Senhor este contrato? Jesus assistiria comigo esta série?
estou interessado numa série, no Netflix. Jesus assistiria comigo? Isto é perguntar e tentar agradar ao Senhor, colocá-lo no princípio. Viver para agradar a Deus era exatamente a maneira como Jesus vivia. O Cristo, nosso modelo, vivia assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Por quê? Por que ele não me deixou sozinho? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Eu não sou perfeito, eu digo isso diante do Senhor, mas eu tento viver assim. Eu sempre tento agradar o Senhor. Senão isso foi uma diferença clara entre antes da minha conversão e depois. Eu cometi, mesmo depois de falha, mas eu sempre desejei no meu coração agradar ao Senhor. Você sente esse desejo de agradar ao Senhor? Nós crentes devemos ter a mesma postura que Jesus. Jesus colocava o Pai no princípio, ou à frente de tudo. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade daquele que me enviou. A mais curta autobiografia, 33 anos e meio, resumido a uma sentença: eu desci do céu para agradar o papai. Eis aqui o convite de Jesus para mim e para você, a fim de que possamos agradá-lo. Toma a tua cruz, dia após dia, nega a tua vontade, se de fato você quer ser discípulo de Jesus. Texto conhecidíssimo, eu peguei numa versão bem diferente. Ouça, está tão fora da versão tradicional que eu mesmo, Lucas 9, 23 e 25. Se alguém quer ser meu seguidor, 23 a 25. Se alguém quer ser, nas versões antigas, meu discípulo. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. Me acompanhe. Bacana essas traduções diferentes, assim, parece que lançam luz em textos que a gente mais decora, não é? A mim, lança muita luz. Esteja pronto cada dia para morrer, ou tomar a cruz, nas versões antigas, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois, 24, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? É a questão que Jesus faz. O que exatamente seria ganhar o mundo inteiro, você pergunta? Jesus está dizendo que não é ganhar tudo e perder a vida verdadeira. Nas traduções, perder a sua alma. Quando a gente pensa em o que seria ganhar o mundo inteiro, a gente pode considerar categorias legítimas e até ilegítimas, coisas boas e coisas más, coisas que o Senhor mesmo nos dá e coisas que Satanás nos oferece, coisas santas e coisas pecaminosas. Jesus está colocando tudo dentro de um só pacote. Ganhar o mundo inteiro, ter uma carreira, por exemplo, ter uma carreira maravilhosa, fazer sexo com belas modelos, conquistar títulos acadêmicos, possuir uma casa muito linda, curtir as drogas, ser amado e respeitado pelos seus amigos, encher a cara de cachaça, de uísque, do que quiser, ir a grandes baladas, festas, raves, concertos, ter filhos, se tornar um milionário com uma gorda conta bancária, enfim, oferecer
tudo que a vida tem a oferecer. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não delimita categorias. Ele diz ganhar o mundo todo. Mas ao final, experimentou tudo que a vida tem para oferecer, uma vida longa, Jesus, uma vida de curto. Eu estou parafraseando, tá, meus irmãos? Eu estou aqui parafraseando o que Jesus quis dizer. O que é você experimentar tudo que a vida tem para oferecer, mas ao final de uma vida longa, com muitas curtições e realizações, acabou no inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque viveu para agradar a si mesmo. Muitas das coisas que eu disse são boas, legítimas e santas, mas se tendo essas coisas eu vivo para agradar a mim mesmo, eu acabo me tornando um idólatra. Meu cônjuge, meu dinheiro, meus filhos, minha casa, minha carreira, enfim, estas coisas e pessoas acabam ocupando o lugar de Deus, porque eu estou colocando alguma coisa ou alguém no princípio. Percebe? Eu estou colocando algo, seja lá o que for, ou eu estou colocando alguém no princípio, e não é Deus. Eu estou vivendo para agradar a mim mesmo. Considera uma outra sentença belíssima que talvez não esteja grafada na tua Bíblia e que fala muito ao meu coração. Romanos 15:3, a parte finalzinha. Romanos 15:3. Como é que está traduzido isso na tua Bíblia? Algumas poucas palavras. Olha, Cristo não agradou a si mesmo. Para pensar nisso. Cristo não agradou a si mesmo. Que coisa! Descobrimos aqui a chave para se viver alegremente. Qual é a chave para se viver alegremente? É não agradar a si mesmo. Uma vida plena, realizada e feliz só pode ser alcançada indiretamente. Se eu buscar alegrar a mim mesmo, eu acabo infeliz. Mas se eu não agradar a mim mesmo, eu me torno muito feliz. Daí Jesus nos ensinou na terceira petição: seja feita a tua, não a minha vontade, assim na terra como no céu. Todas as vezes que a minha vontade colide com a vontade de Deus, eu estou diante da minha cruz. Se eu fizer a minha vontade, eu posso até experimentar um grau de alegria. Que as alegrias do pecado, os prazeres do pecado são bons, mas eles são transitórios. Alô? Alguém ouviu isso? A Bíblia diz que há prazer no pecado. Pastor Raik, onde é que está escrito isso? Hebreus 11:25. Existem alegrias no pecado. Está aqui, está aí na Bíblia. Hebreus 11:25. O autor bíblico chama essas alegrias de prazeres, agora, transitórios do pecado. Ou seja, prazeres rápidos do pecado. Há alegrias e prazeres no pecado, porém eles são passageiros. Por isso que Jesus diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e acabar no inferno? Do que vale? A única vida que vale a pena ser vivida é aquela que coloca Deus no princípio. A idolatria é o inverso disso. Veja, querido, querida, se o diabo conseguir te convencer que existe algo ou alguém que te fará feliz, mesmo contra a vontade de Deus, tu te tornastes um idólatra. Sim.
Vale lembrar que a definição de idolatria é justamente colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Pode ser até coisas religiosas, como por exemplo a Virgem Maria. Eu tenho um grande amigo que eu conheci em 69. Olha quanto tempo de caminhada e de amizade. Grande amigo. Um tempo ele morou aqui em Belém comigo. E ele veio várias vezes para esta igreja. Foi exposto ao Evangelho. Viu claramente o Evangelho. E ficou muito atraído pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas ele disse: eu não posso deixar o catolicismo por causa da minha mãe. Ou seja, entendeu que precisava, mas um ídolo ficou entre ele e a decisão que ele deveria tomar. De repente, o ídolo pode ser alguém que você segue, na internet. Você o segue incondicionalmente. Pode ser o dinheiro. Enquanto eu não tiver dinheiro, enquanto eu não conseguir ter um dinheiro suficiente, eu não posso ser feliz. Em outras palavras, o contrário, eu só serei feliz quando eu tiver dinheiro. Isso é uma idolatria. Aqui, idolatria pode ser em situações. Eu estou apenas ilustrando. Pode ser, por exemplo, casamento. Aspas. Enquanto eu não me casar, eu não serei feliz. Isso é uma outra forma clara de idolatria. Pode ser um vício. Sem isso, você coloca lá, sem X, eu não posso viver. Eu não consigo viver sem Y, X ou Z. É idolatria. Pode ser alguém. Pastor, o meu filho está numa situação gravíssima. Se ele morrer, eu morro junto. Que isso? Você está idolatrando? Você está idolatrando o filho? Eu nunca me esqueço de um colega pastor, hoje pastor. Na época era aluno lá no Seminário Equatorial. Fizemos boa amizade. E eu nunca vou esquecer de uma situação que ele relatou para mim. Ele casou e os dois, marido e mulher, natural, queriam muito ter um neném, queriam ter um filho. Isso é muito natural, muito, muito maravilhoso. Eu também queria, Betina queria. Nada de errado nisso. Eles desejavam ardentemente ter um neném. Aí fez luta, tenta, fizeram tratamento e tal, com hormônio, tentaram, finalmente, depois de algum tempo, conseguiu, a esposa dele conseguiu engravidar. E geralmente quando há uma luta muito grande para que a esposa fique grávida e tudo, e o filho vem finalmente, e eu não me lembro se a gravidez foi difícil ou não, mas eu sei que finalmente chegou o Moshe Dayan. E aí o menino, e o meu colega disse para mim, eu comecei a notar que a atitude da minha esposa havia mudado. Ela estava agarrada no menino o tempo todo. Eu observei que alguma coisa mudou aparentemente no coração da minha esposa. E um dia ela estava sentada na cadeira, dando de mamar, e eu passei por ela e eu tive o desejo de perguntar: escuta, se o Senhor Deus resolvesse levar o Moshe Dayan, você continuaria adorando ao Senhor? E o meu colega, ela começou a chorar. Disse, eu acho que não. Ou seja, a chegada e a presença daquela criança, por melhor que tenha sido, transformou a esposa dele numa idólatra. A criança estava tomando um lugar indevido na vida dela. Então, o que está sendo
O ídolo é secundário. O que quer que seja que tome o lugar de Deus. Um exemplo pessoal de idolatria. De antemão, vale dizer que durante os meus dias de idolatria, de 16 a 28 anos, eu não sabia que eu era idólatra. Por sinal, naqueles dias, se alguém tivesse dito que eu era idólatra, eu teria ficado ofendido, pois eu sou filho e neto de batistas. Eu achava que idolatria era coisa de católico. Como se deu isso da minha vida? Durante a minha adolescência, aí retornando bem mais atrás, durante a minha adolescência, eu me viciei em masturbação, pornografia, e com o passar do tempo, eu acabei concluindo aqui, que a vida não tinha graça sem sexo. Está aqui o ponto, está aqui o ponto. A vida não tem graça sem sexo. Esse era o ponto, está aqui o ponto, hein? Olha comigo aqui. Não há razão para se viver a vida sem sexo. Eu me lembro dizendo isso para mim mesmo. Aí os anos rolaram. Depois de 2 abortos, que é um crime, 2 crimes, fornicação e escravidão, eu me libertei em 1990. 12 anos depois, em 2002, eu estava conversando com um colega de doutorado, Jay Harry, e ele compartilhou comigo que seu estilo de vida era muito parecido com o meu. Ele não sabia muito dos detalhes da minha vida, mas nós estávamos almoçando junto, lá na Escócia, e ele começou a narrar como era a vida dele. E eu ouvindo aqui, comendo. E quando ele terminou a narrativa dele, ele disse assim para mim: eu era um idólatra. Eu não sei se vocês já tiveram esse momento assim de que a luz brilhou. Eu digo, caramba, era exatamente eu. Eu nunca me vi como idólatra. Eu era um idólatra, eu não sabia que era. No caso, a minha idolatria era sexo. A idolatria do católico é Maria, é Pedro, mas não tem diferença nenhuma. Ao ouvir tal declaração do meu amigo, a ficha caiu para mim. Era exatamente isto que eu era, um idólatra. E você que me ouve hoje à noite, Deus está no princípio da tua vida? Ou tem uma outra coisa no princípio? Você que me ouve, você coloca Deus na frente de tudo e de todos? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma inclinação homossexual. Imagina, você vai adorar seu desejo, você vai ceder. Vamos imaginar um outro cenário. Tudo isso aqui são exemplos. E exemplos poderiam ser multiplicados ad infinito. Vamos imaginar que você tenha uma amiga que você ama muito, sua amiga de infância que cresceu com você, e você entendeu que aquela amizade está prejudicando você. Você vai manter a amizade assim mesmo, ou você vai romper com ela? E a gente vai falar sobre a amizade já no segundo ponto. Então isso aqui é só um preâmbulo. Um outro exemplo, um terceiro exemplo. Vamos imaginar que você seja um pornógrafo, um fornicador como eu fui. Você vai lutar com unhas e dentes contra isso, ou você vai dizer, não, isso não tem jeito. Não tem jeito. Lembremos que não existe pecado invencível. Existem pecados difíceis de serem vencidos, sim. Eu estava recentemente eu fui pregar antes das minhas férias, e eu encontrei um ex-aluno do seminário que hoje é pastor.
E ele estava me contando que mesmo depois da conversão, ele foi aluno nosso aqui do seminário. Estava dando alguns detalhes que eu não sabia. E ele como que me confidenciou. Disse, pastor Raik, hoje pastor, o nome de Deus e tal. Mesmo depois que eu me converti, eu tive várias quedas graves com álcool. Eu passei muito tempo envolvido com alcoolismo e eu não venci rápido, não. Eu já era um crente, eu já era aluno lá do seminário e tal, repetidas vezes. Então, o fato que você tropeça é diferente de você estar entregue àquilo. Eu queria passar para o primeiro desdobramento. O primeiro ponto é colocar Deus à frente de tudo. O segundo, o primeiro desdobramento, que é o segundo ponto, como ser um jovem criterioso, moderado, prudente. Está aqui. O jovem criterioso tem o máximo com as suas amizades. O jovem criterioso tem o máximo cuidado com as suas amizades. 1 Coríntios 15, 33 diz assim. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como que isso está traduzido na tua Bíblia? Se você pensa que os amigos ímpios não te influenciam, você está errado. Paulo está fazendo uma afirmação categórica aqui. Presta bem atenção. Eu vou colocar aqui. Paulo não diz as más companhias talvez corrompam. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, ele diz categoricamente, as más amizades corrompem o bom. Mas pastor Raik, e agora? Eu tenho vários amigos ímpios. Que devo fazer? Não sabia desse comando tão forte. É muito simples. Eu vou te apresentar hoje a solução. Imagina comigo um cabo de guerra. Muita gente aqui já brincou cabo de guerra. Em Retiro era comum quando eu era jovem. Fica um bocado de gente de um lado e a mesma quantidade do outro, e um puxa, tem uma coisa no centro, e um bocado de gente puxa para um lado e o outro puxa para o outro, para ver quem é que ganha. Cabo de guerra. A solução para você definir se você deve manter ou não a amizade é a seguinte: quem é que está vencendo nas tuas amizades? Quem é que está ganhando? Os teus amigos não crentes, os teus amigos ímpios na faculdade, na escola, no trabalho, os teus amigos ímpios estão vendo Jesus na tua vida, estão se convertendo, estão indo para a igreja. O outro lado, os teus amigos ímpios não enxergam Cristo em ti, não estão se convertendo, e você não tem nem coragem de chamar para o culto. Eles estão ganhando. Larga o cabo, solta o cabo. Sim, pastor, mas a Bíblia não diz para a gente ser luz. Sim, mas você não está conseguindo ser luz, você está sendo influenciado pelas trevas. Solta essa amizade. Olha, isso foi uma coisa que eu tive que fazer. Quando eu me converti, eu me lembro que ia ter um comício. Eu tinha recentemente sido convertido lá em Capanema, e eu disse assim: mas o que os meus amigos vão pensar? Eu tinha um monte de amigos.
O que vão pensar de mim? Eu fiquei um pouco desajeitado. Os meus amigos em Capanema conheciam a minha vida ímpia. Eu fiquei preocupado, eu me lembro. Mas o Senhor me deu força para eu dizer: sabe de uma coisa? Eles pensem o que eles quiserem. Pode pensar que eu virei otário, babaca, careta e quadrado. Eu preciso me posicionar. Amém, meus irmãos? Eu sou claro no que eu estou dizendo? Você tem que ter cuidado com as suas amizades. Se você, influencia, beleza, mantém a amizade, show de bola. Você é influenciado pela amizade. Aí, se você resolver manter a amizade, você é um idólatra. Você está sendo idólatra. Deus não está no princípio da tua vida. O jovem criterioso tem o máximo de cuidado com suas amizades. Salomão, o sábio, nos ensina o seguinte: ouça, quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Categórico. Provérbios 13, 20. Quem anda com piedoso vai se tornar mais. Mesmo aqui na igreja, olha, aqui na igreja tem jovem que leva mais a sério e tem jovem que leva menos a sério a vida cristã. Eu estou errado? Aqui dentro da igreja. Então, eu não estou mais nem falando sobre o ímpio e o crente. Até mesmo dentro da igreja, você deve se aproximar daquele jovem que você acha que está levando a vida cristã a sério. Porque se você se mete com um jovem, daqui deve ter muito. Eu era daqui. Eu estava aqui. Então aqui dentro da igreja tem muito jovem que não está vivendo a vida cristã. Então você, a gente sabe pela conversa. Então você busca aquele jovem que você acha que está vivendo. Não é perfeito, nenhum é perfeito, mas você busca aquele jovem que está orando. Eu nunca vou esquecer uma experiência que a Diene compartilhou comigo uma vez em casa. Ela disse: papai, olha, eu nunca tinha visto isso. Eu chamei uma jovem para a gente lanchar e tal. Ela devia ter uns 16, 17 anos. E aí elas estavam ali, geralmente nessa fase, conversa menino, garoto, rapaz, namorado. E essa moça disse para ela: Diene, estava ali, começando lanchando, vamos adorar? Não era de igreja, nada, estavam ali normalmente conversando no quarto. Vamos adorar. Quer dizer, essa moça estava buscando a Deus. Eu digo, meu amor, excelente amizade para você. Essa moça é séria, ela quer Deus. A conversa dela é diferente. Os nossos amigos tendem a moldar o nosso caráter. As nossas amizades tendem a moldar o nosso. Não pensem que você não será influenciado pelas pessoas que são próximas. Quando eu cheguei em Londres para fazer o segundo mestrado, crente, servo do Senhor, ministério querendo, eu fiquei chocado. Eu nunca havia estado em ambiente liberal. Eu tinha passado 4 anos num seminário conservador, muito sério. Quando eu cheguei em Londres, o seminário, a universidade liberal, os alunos tudo saindo para beber e tal. O primeiro colega de turma que eu encontrei, ele, o carrinho de bebê, essa aqui é minha namorada e tal. Eu achei, poxa, mas é namorada e está com uma criança, não é casado. Eu achei aquele mundo liberal foi. Depois, esse, por sinal, me pediu 20 libras. 20 libras é um recurso. E eu querendo ver se eu
fazia amizade e tal, ali, eu novo, eu peguei e emprestei o dinheiro para ele. E a gente em sala de aula, sempre junto, ele nunca me pagou. Depois de 2, 3 meses, ele me pediu mais 20 euros. Eu não posso fazer isso, você tem que me... Eu não posso, eu não sou rico. Então era um mundo liberal, é um mundo podre. Cristãos liberais, cristãos progressistas, é mundo podre. Mas olha só, logo no começo que eu entrei nesse mundo, assim, eu quis me manter firme. Mas a Bíblia diz que só existe uma maneira, é você colocar barreira. Por que eu não coloquei barreira? Daqui a 3, eu estava bebendo com eles no bar, lá no pub. Eu estava indo para o pub com eles. Se você imagina, se você pensa que você pode frequentar um ambiente podre e não ser afetado, você está sonhando. As más companhias corrompem, diz o apóstolo Paulo. Então o jovem criterioso, ele tem cuidado com o tipo de relacionamento e de amizade que ele tem. A terceira categoria é um subproduto dessa categoria. O jovem criterioso, 3, namora com uma pessoa regenerada. Como o namoro é um tipo de amizade, então as duas categorias estão ligadas. O jovem criterioso namora com uma pessoa regenerada. O que é namoro? O namoro é um período que visa o casamento. Todo namoro de crente tem por objetivo o matrimônio, embora pode ser que não dê matrimônio, perfeitamente. Pode ser que aquele namoro não chegue nesse ponto, mas o objetivo é esse. Um jovem criterioso, um jovem crente, ele não fica, não. Na minha época, era um jovem criterioso, ele não se envolve em amasso, assim que a gente chamava. Vamos dar um amasso naquelas gatas lá. Não. Isso é coisa de ímpio. Sim, isso é coisa. Eu gostaria que quando eu fosse jovem, essas verdades cruas que vocês ouvem, eu estivesse ouvindo também. Eu me lembro que um colega meu, uma vez, um crente aqui da nossa mocidade, uma vez ele disse, Raik, por que não tem um macho do púlpito que diz de cara para a igreja que fornicação é pecado? Não tem um pastor que diga de púlpito, como a gente diz aqui, eu, pastor André, pastor Paulo, Raik, vem aqui e diz que é pecado. Por que isso não tem? Agora você está ouvindo. Isso não quer dizer que todos os outros pastores não sei, mas olha, eu não me lembro de ter ouvido. Então, o objetivo do namoro de um crente é se casar. Se não tem esse objetivo, está errado. Amém, meus irmãos? Se você não está pensando em casar, por que você está namorando? Se você não tem, por que você está namorando? Com que objetivo? Para que o camarada fique agarrando você? O que é isso? Não. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Rapaz, moça, você tem valor. O jovem criterioso namora com uma pessoa regenerada. Interessante que eu estou usando o termo muito de propósito. Eu não disse o jovem criterioso namora com batista. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é para namorar só com nessa igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque eu estou dizendo isso porque eu já recebi de pessoas bem intencionadas aqui na igreja. Pastor Raik, a fulana está namorando com essa pessoa assim. Eu digo, mas essa pessoa, sei lá, é presbiteriano, é congregacional,
O que quer dizer? Essa pessoa é refinada. O ideal é que você esteja dentro da mesma fé e ordem, perfeitamente. Eu acho que isso é o ideal. Até porque a família deve estar unida. Você vai casar, mas morrer do que se casar com não crente.
E aí me vem à mente um episódio que eu testemunhei no que é hoje o Hospital Amazônia. Ali na 14 de abril, é 14 de abril o nome daquela rua? 14 de abril, Hospital Amazônia, 9 de janeiro. Eu nunca vou esquecer, naquela época havia uma arena naquela área. Eu acho que o hospital estava em estado embrionário, começo da década de 90. Estávamos lá, muita gente, eu inclusive, muita gente, e o pastor Jaime Kemp veio dar uma palestra para os jovens, e ele pregou em cima desse texto aí. Falou, a arena cheia de gente, falou, pregou. Não pode casar, é pecado, não faça isso e tal. Quando ele terminou de pregar, tinha perguntas e respostas. Tinha um microfone lá, e uma moça levantou, pegou lá o microfone e disse: pastor, o senhor disse que não é para casar com descrente. A minha mãe casou com um homem. Posteriormente, ele se converteu, e depois os meus tios se converteram, e hoje a minha família, o meu pai é uma bênção. Os meus tios, o evangelho entrou por causa da ação da minha mãe. Se o que o senhor está dizendo é verdade, se a minha mãe tivesse feito isso, meu pai estaria caminhando para o inferno. Nenhum dos meus tios seriam crentes. Desafiou. Rapaz, eu fiquei aí, e agora? Porque basicamente o que ela fez, ela contradisse, basicamente ela fez isso. Ela bateu de frente com um palestrante que veio ensinar. E aí ficou aquele embara. Eu notei que o Jaime Kemp não perdeu a linha. Ficou tranquilo. Não. Quando ela terminou, ele foi lá no microfone e disse: minha irmã, eu quero fazer o seguinte com você. Você disse que a sua mãe casou com um ímpio e hoje ele é uma bênção. Eu não duvido disso. Agora, o que eu quero fazer com você, naquela época era cartas. Eu tenho um arquivo de cartas de 1/4 de século, 25 anos. Para cada caso de sucesso que você me apresentar, eu te mostro 10 de fracasso. Seu caso aí da sua mãe, por exemplo, que houve sucesso, eu apresento 10. Você me apresenta 2, eu apresento 20. Você me apresenta 10, eu apresento 100. Ou seja, o fato que Deus teve misericórdia não garante que Deus vai ter misericórdia com o outro. A estatística é contrária. Eu entendi perfeitamente o que ele disse. Vocês entendem o que ele disse? A estatística é ruim. Tu queres arriscar? É 10-1. Agora, eu acho que a situação fica muito pior, porque tem muito crente que casa com ímpio sem bem saber. Muito crente casa, não tem bem certeza, não se ele frequenta aqui. Se ele frequenta aqui, não. Se ele frequenta a nossa igreja, ele ouve a verdade do evangelho. Então, se ele faz ainda assim, se ele transgride, só a infinita misericórdia de Deus para virar o caso. E muita gente não, algumas pessoas aqui da igreja, mesmo durante o meu pastorado, tem feito isso. Que Deus tenha misericórdia. Quarto e último lugar, para não enfadá-los tanto.
O jovem criterioso, moderado, prudente e sábio, agora, busca praticar boas obras. É marca de um jovem prudente buscar fazer boas obras. Começando pelo lar, o jovem crente obedece a seus pais e ajuda em casa. Colossenses 3:20. A boa obra dele é obedecer. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. A NTLH, em Efésios 6:1-3, diz: filhos, o dever de vocês é obedecer ao pai e à mãe, pois isto é correto. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa, com que objetivo? Para que te vá bem. Tu queres que a coisa vá bem para ti? Esse comando, ele até, por assim dizer, interesseiro. Porque se você não quer obedecer, pelo menos eu quero ser feliz, então eu vou obedecer, porque pode sobrar para mim. Pode até ser visto de uma maneira interesseira. Você quer que a coisa caminhe bem? Não se rebarbe, não fique se rebarbando, não fique desrespeitando seus pais, porque a Bíblia comanda que o filho é para honrar pai e mãe. Ele começa em casa, mas o filho, o jovem moderado, ele também pratica boas obras na escola. Como? Ele é estudioso, ele é de boa conduta, ele respeita os seus professores. Mas pastor Raik, ninguém respeita os professores. Mas você respeita, porque você é um jovem criterioso, amém? Os seus colegas nenhum respeita, chama nome, bate no professor. Você não, você é diferente. Você é um jovem criterioso, você é um jovem sábio. Qual é a impressão que você tem dado na escola, em casa e na faculdade? Eu vou contar um testemunho impromptu. Não está aqui, eu nem pedi autorização da minha esposa, mas uma vez ela mencionou isso, en passant. Estávamos conversando sobre o mundo universitário, e ela me contou, quando ela se mudou, saiu lá da colônia e foi morar em Ponta Grossa, para fazer lá o curso universitário, assistência social. Tu imagina o que rola nesse meio, né? Assistência social. A Betina me disse que em várias situações estava a roda de amigas assim, e ela chegava e a conversa parava. A conversa parava. A Betina não pode ouvir isso. Ou seja, o exemplo de santidade era óbvio. Eu não estou dizendo isso para a glória dela, mas para ilustrar que impressão você dá onde você circula. Lá no seu trabalho, por exemplo, as pessoas veem em você que você é uma pessoa diferenciada, é um jovem criterioso, uma moça santa, um rapaz santo. Não precisa dizer a postura, o linguajar. Mas não apenas em casa e na escola. O jovem criterioso é um voluntário na obra do Senhor. Ele é uma bênção na vida do pastor André, amém? Ele é uma bênção na vida do pastor André. Ele é uma bênção em casa, ele é uma bênção na escola, ele é uma bênção na vida da igreja. Ele é um ajudante fiel e zeloso. Ele é padrão de boas obras para a honra e glória do Senhor. Praticar boas obras é um mandamento. É um mandamento, é um comando. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Porém, eu estou incluindo, nós não somos salvos pelas obras, porque nós somos bons, não. Mas uma vez que nós somos salvos, nós somos chamados para praticar as obras boas. É natural isso. Se você não tem obra na sua vida, tem alguma coisa errada. Você não é padrão. Você não é um jovem criterioso.
Em conclusão, para a vossa alegria, em conclusão, vale enfatizar que sem o auxílio do Espírito Santo, de nada adianta você ouvir essas palavras que você ouviu hoje à noite. Nós só podemos viver a vida cristã ajudados pelo poder do Espírito. Uma vez que ficamos convencidos desta verdade, buscamos diariamente a unção do Espírito. Senhor, me enche do Espírito, me dá a força do Espírito. Hoje, eu já contei várias vezes aqui para vocês, que agora eu estou indo para a academia, levantar peso e tal. Eu chego lá na academia, é um desafio para os meus olhos. Eu tenho que ter o poder do Espírito Santo. Hein? Eu tenho que ter o poder do Espírito. Isso aqui é muito sério. Eu tenho que ter o poder do Espírito Santo. Senão eu vou cair com os meus olhos. Uma vez que ficamos convencidos da necessidade de buscarmos o Espírito Santo, então colocamos Deus no princípio de cada dia, no princípio de cada decisão, no princípio de cada momento. Se nós fizermos assim, teremos o máximo cuidado com as nossas amizades. 3, oraremos para que o Senhor nos dê uma pessoa regenerada. Senhor, me dá um cônjuge santo. Eu orei anos por isso. Senhor, me dá uma mulher santa. Interessante, você pode pedir muitas outras coisas, né? Eu pedia só isso. Senhor, me dá uma cônjuge que te tema, que ame mais a ti do que a mim, que seja uma mulher consagrada. Você, moça, peça um rapaz santo. Senhor, me dá um homem santo. E por fim, um rapaz, uma moça criteriosa, exemplo de piedade, há de praticar e produzir muitos bons frutos em casa, na escola e na igreja. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que ela ache guarida nos corações hoje à noite, Pai. Que não seja um mero sermão, uma coisa a mais, Pai, que eu ouvi e entrou por um lado, saiu pelo outro. Mas que as palavras do Senhor tragam mudança nas nossas vidas, sirvam de bússola para as nossas decisões e guiem os nossos passos para sermos felizes. Que seja o Senhor no princípio o meu universo, que seja o Senhor tudo o que eu quero e que tenho, que cada manhã sejas tu no princípio cada pensamento, a luz na minha janela seja o Senhor, nos enchendo do Espírito Santo, todos os dias, para vivermos felizes e vitoriosos, para não sermos escravos do pecado. Oh, eu quero dar-te cada sonho, quero entregar-te, que sejas tu o meu universo, no princípio, em nome de Jesus, amém.